Volta aí, Ana. Cadê? Vai abrir agora. Aí. Então bora lá, Ana. É, vamos às vezes Agora esperar um pouquinho o pessoal voltar, né? vamos Eu, sim, com certeza. Aqui, você me deixou falando demais, né? Tipo, por isso que eu mas falei. você é o moderador. Não, é que na verdade você falou para eu falar de programação neurolinguística, eu já falei assim, deixa eu falar, deixar ela falar de meditação, que a gente tinha falado muito, né? Falei assim, vamos deixar aberto aqui. Então, pessoal, agora eu só quero ver a Ana falar aqui, que a gente tem muito que aprender com ela, tá? E eu quero levar isso aqui para o meu IGTV, claro, é muito conhecimento e coisas boas aqui. E obrigado, tá? A participação de todo mundo que eu estou vendo que está entrando aí, está participando, está sendo bem ativo, né? Mandando o mesmo feedback para vocês mais uma vez. Compartilhem, tá? Com os seus amigos pelo aviãozinho aí. Manda, aperta o coraçãozinho aqui para mais pessoas verem, tá? A Ana falando que é muito importante isso. Esse trabalho, né? Ele tem que chegar isso para outras pessoas. Vai compartilhando aí, clicando nos coraçõezinhos. A outra live, pessoal, a outra parte da live, ela já está salva aí já, tá? Vocês vão poder ver isso depois, tá bom? E essa também vai ficar salva. Fala, Daniel. Olá, pessoal, todo mundo que está chegando aí. Andrei, Lembrando de aí, pessoal. Toronto. Desculpa. Não, não, pode falar, claro. Tem muita gente, ó, psicólogos aqui, coaches, treinadores, pais, mães, amigos, gente de todas as áreas. Gente da neurociência que eu estou vendo. Pessoas que gostam de se desenvolver aparecendo aí o tempo inteiro. Então, pessoal, aperte aí, olha. Ah, eu queria só responder a coach Vivian, Responde aí pra gente. a Viviane, né? Ela perguntou Isso. algum lugar que eu compartilho as práticas de meditação. A gente tem o Instagram Medita BR e a gente também tem o canal no YouTube, que chama Medita Brasil. Já tem mais de 68 práticas de meditação lá, para quem quiser conferir. E o Instagram também eu estou postando aos pouquinhos as meditações, mas o YouTube é que tem mais. Então, pessoal, aí, ó, lembrando, para fixar em vocês aí, tá? Medita Brasil, Liga Yoga Brasil, que ela tem também. Tem isso lá no YouTube, tá? Sigam ela aqui na rede social, por favor, né? Quem tá vendo ela aí, siga ela. Tem também o perfil, os dois perfis dela aí no meu Instagram. Procure ele caso você não ache, né? No meu Instagram, na lista de amigos ali, ok? Tem no Spotify, Ana? Tem, Medita Brasil, no Spotify também e no Insight Timer, que é um aplicativo de meditação. Aí, ó, tá aqui, ó. A Maria Luísa deixou o link aí para vocês. O outro link Obrigada. também, Medita BR, Liga Yoga Brasil, tá? Sigam aí. Gente, eu vou contratar a Maria Luísa para minha equipe de marketing. Ela é Contrata fantástica. Silas, ela é maravilhosa. Ela é fantástica. Bora lá, Ana. 19 pessoas. Bora. Então, onde eu parei? É, trazendo assim, que o que eu vou falar aqui, Silas, não quer dizer que eu estou certa, que eu estou errada, que você está certo, que Aham. você está errado. O que a gente está fazendo é trocando informações, né? E Isso, assim, show. a gente tem tanto conhecimento no mundo, conhecimentos milenares, então a gente vai ter vários conhecimentos diferentes levando ao mesmo ponto, né? Então, por exemplo, eu tenho a formação de hipnose também, tenho de outras práticas de meditação, meditação zazen com a Monja Coen, tenho também mindfulness, que é uma prática completamente diferente. Tenho a de meditação transcendental, só para você ter uma ideia de que a gente tem práticas diferentes com o mesmo objetivo e que nos levam aí ao mesmo caminho, só que de formas diferentes. Então, quando você traz o PNL, né, que tem essa técnica, às vezes, de trabalhar esses sentidos, essa sinestesia para ressignificação,
eu te falo que é uma técnica super válida e que várias pessoas vão utilizar para fazer esse processo de ressignificar um trauma, algum acontecimento. Mas aí eu te trago para a minha perspectiva. Não no sentido de combater a sua, mas de mostrar que a gente tem perspectivas alternativas, né? Diferentes. Aham, com certeza. E aí a meditação, essa meditação milenar, que já data aí há mais de 5.000 anos, ela traz para a gente a observação de uma realidade como ela é. A realidade não é bonita e nem feia, né? Ela é o que é, ela é como se apresenta. E aí, nesse processo de ressignificação, a gente faz o movimento que você explicou há pouco, que é o de dissociar você daquele instante, daquela memória, mas observando aquela realidade como ela foi. E o que mesmo nesse processo de dissociação, o seu corpo demonstra e manifesta naquele momento, né? Seja através de sensações aí no seu estômago, no seu coração, batimentos cardíacos, mas você vai perceber que quando você se dissocia daquele momento, você já reduz esse impacto emocional. E a neurociência mostra isso. Quando a gente processa uma informação dentro das nossas caixas, dos nossos mapas mentais, a gente também vai fazendo um processo de limpeza. A meditação, ela utiliza essa escolha mental para também criar espaço para o novo, né, para outras coisas chegarem. E aí a gente reduz a ansiedade, reduz o estresse, todos esses sintomas que você falou aí anteriormente, né? Então eu falo que a meditação, para mim, é um processo de higiene mental. Além de ser um processo de higiene mental, que eu faço todos os dias, assim como escovar o dente, tomar um banho, comer, né? Disso a gente não esquece. É um hábito. A gente deveria também fazer a meditação como esse hábito de limpeza mental, né? E pode ser uma meditação de 1 minuto, uma meditação de planejamento do dia. Eu dou práticas de meditação para várias empresas. Uma delas, eu até postei hoje no meu Stories, a Concert SA, uma empresa de Belo Horizonte, mas que está no Rio, está aqui no Canadá. E a gente faz meditações 2 vezes por semana com a equipe dessa empresa, né? E eu trabalho com eles. O foco ali é o foco do rendimento no trabalho, de planejamento, trabalho em grupo, conexão entre as pessoas. Para você ver que a meditação pode ter esse foco também. Mas ela também pode ter um outro foco de desenvolvimento pessoal, desenvolvimento do relacionamento. Então a gente tem diversas práticas, sabe? Que podem ser aplicadas dependendo do objetivo que você quer. Mas a gente sempre vai trazer a realidade como ela é. É um pouco diferente do PNL, né? A meditação, ela traz a realidade pura e simples. E mostrando que ela não é bonita nem feia. Enfim. Eu não sei se você quer fazer alguma pergunta, como que a gente pode explanar um pouquinho mais. Se as pessoas têm dúvidas também. O que a gente pode fazer aqui? Abrir para o pessoal um pouco. Né? Pessoal, quiser conversar, perguntar para a gente, tanto de PNL, de meditação, de neurociência, de assuntos dessa área, de curiosidades sobre a vida da Ana, curiosidades sobre aqui também. E só para finalizar, o link da programação neurolinguística, da neurociência e da meditação, é que todas essas 3 perspectivas aí, que parecem ser diferentes, elas atuam no mesmo objeto, né? O nosso cérebro. Sim. Que é a nossa máquina aí de percepção do nosso mundo, da realidade como a gente enxerga e da realidade que a gente constrói aqui dentro. Então, são técnicas diferentes, né? A neurociência, ela vai explanar um pouco mais sobre as funções biológicas do nosso cérebro. A meditação vai trazer a observação da realidade, o processo de dissociação e ressignificação, de acolhimento também, daquilo trabalhar, sentindo aquela dor, todas aquelas manifestações, né, que chegam naquele instante, mas no sentido também de procurar um movimento de ação, de ressignificação, de uma forma consciente. É tirar do inconsciente e trazer para o consciente. O PNL, ele já faz uma perspectiva um pouco diferente. Ele te dissocia, sim, daquela realidade, ele modifica a realidade, mas ela ainda está lá no inconsciente. Você traz para o consciente só para alterá-la, mas ela volta para o inconsciente. Então é como se o processamento ele fosse um pouco diferente.
do que o processamento que é realizado através das práticas de meditação. Ela é muito próxima da questão você falou da hipnose, né? Muito próximo da Uhum. ideia da hipnose, né? Que você falou que você fez tem um curso da área de hipnose também, né? Isso, Então, hipnoterapia ericksoniana. tanto que o Richard Blender, né, uma das primeiras pessoas, né, que eles geraram o primeiro impacto foi nele, né? No, no Erickson, né? Que na hora que ele chegou, eles ligaram para ele, não atendia ninguém, não sei se você conhece essa história, né? Eles não atendiam ninguém, e ele começou a conversar com ele, utilizando uma própria técnica dele, né, ao telefone. E ele foi e falou assim, opa, pera, esse cara usou algo que eu uso dentro da minha estrutura. Mas eu entendo totalmente o que você está falando, né? Inclusive, uma das questões, né, como eu tenho essa formação ampla também, que eu atuo é literalmente com isso, que o quê? A gente tem que lidar sim com essa realidade, né? A gente não esquece as coisas da nossa realidade, aquilo que aconteceu. Vai ter aquela memória. A gente aprende a lidar com isso. Eu acredito que esse viés, né, até da própria programação neurolinguística, e também do coach, da área de inteligência emocional, da área de meditação, é literalmente, né, perceber, né, de uma forma melhor essa realidade que a gente vive. Igual você falou, não é nem feio, nem bonito, né? Nem existe a sombra, existe a luz, né? E tudo isso, como a gente tem essa percepção do todo, né? Eu acredito que é para a gente perceber o mundo de uma forma melhor, eu acredito, essa conexão. E eu queria pontuar só uma outra coisa. Por Sim, exemplo, quando acontece algo comigo no meu dia a dia que me tira do meu equilíbrio, né? Se eu consigo, através da meditação, reconhecer as manifestações do meu corpo físico, os pensamentos que estão chegando até mim naquele momento, eu consigo agir. Se eu, naquele momento, tentar me dissociar e modificar a realidade, diminuir ou aumentar o tamanho da perspectiva ali, eu não vou conseguir fazer isso num curto espaço de tempo. Então, a meditação me dá um instrumento de ação diário, a todo momento. Eu me torno o meu guia e o meu mestre. Então, eu acho que isso é um processo libertador, sabe? Porque você consegue treinar a sua mente para perceber o ambiente, perceber a realidade e trabalhar de forma ali, ó, quase que imediata, porque o nosso cérebro ele leva 3 segundos aí para mandar, né, da região aqui de reação hipocampal para a região realmente do julgamento, da ação consciente, do córtex pré-frontal. Então a meditação ela te dá essa alternativa. É por isso que eu acho ela uma ferramenta fantástica, assim. ela torna mais eficiente esse processo, né? É, Uma ela coisa, torna mais fácil, mais acessível. deixa eu abrir aqui, eu fechei aqui só para você aparecer na hora que você estava falando. Tem umas perguntas para ti aqui, tá? Um minuto. É possível fazer uma prática de meditação para consultar algo para o inconsciente através do sonho? Eu acredito que é através do sonho. Deixa eu ler, peraí. De meditação para consultar através do sonho. A gente tem práticas, quem perguntou foi a Viviane, né? Isso, a Viviane. Ei, Viviane, a gente tem práticas, a gente fala de. O Tiago, meu aluno, estava até aí na live, eu não sei se ele ainda está. Mas a gente faz práticas que trabalham a nossa percepção de forma consciente sobre uma A gente fala que são sonhos lúcidos, né? A hipnose trabalha muito com isso. Mas o Sim, sonho, o que é o sonho? Os sonhos são produções de imagens, né, mentais ali, sobre uma determinada realidade ou mesmo uma realidade que não convencional, vou colocar assim, tá? Então a gente trabalha isso, né? Mas aí já é uma técnica mais da hipnose, trabalhando os sonhos lúcidos. E isso vai nos ajudar, às vezes, a resolver alguns problemas. Não é muito da meditação tradicional, não. Mas a gente tem técnica sim. E eu só recomendo fazer esse tipo de meditação se você tiver um guia, sabe? Um guia, assim que eu falo, um professor para estar ali com você te acompanhando nesse processo, se você ainda é novo na prática de meditação. Que é o que eu faço com os meus alunos, né? Tem práticas de meditação que eu dou para eles de forma individual, que é para eles. Naquele momento eu tenho que estar ali com eles. Eu não dou essa prática para eles fazerem em casa sozinhos depois. Né? Não que vá acontecer algo ali que saia do controle, mas
é porque eles precisam de um direcionamento específico. Essa é uma técnica que tem que ter um direcionamento bem específico, assim. Eu recomendo você fazer de forma personalizada, né? Dependendo do seu objetivo. Eu vi que o Paulo tinha perguntado antes. Ana Paula, Deixa como eu eu ver posso aqui, ó. meditar usando o que o Silas falou, me distanciando de um evento negativo? Eu sempre falo o seguinte, Paulo. Se eu virar para você e falar assim, não pensa em macaco, o que vai aparecer na sua mente nesse momento? Um macaco, uma imagem de um macaco. Você vai pensar no macaco. Se eu falar assim para você, não faz isso, o que sua mente vai querer fazer? Vai querer fazer aquilo que eu falei para você não fazer, né? A nossa mente, quanto mais você quer afastar algo dela, mais aquilo vai voltar e vai se tornar recorrente. Então, o que eu sempre recomendo nas minhas práticas, nos meus cursos, é acolher o que chega, seja positivo ou negativo. E me deixar também vivenciar aquele momento por aquele período, né? E aí depois começar aquele movimento de você ressignificar aquele processo. Então, é importante você acolher aquilo que é negativo de alguma forma, aquilo que te causa desconforto. Porque aí você vai perceber o porquê aquilo te causa algum desconforto e você vai ressignificar aquela situação. Então, eu nunca recomendo distanciamento de coisas negativas. Não é uma prática que eu acho que seja eficaz para a saúde mental. Né? Eu, como neurocientista, psiquiatria, trabalho com depressão, ansiedade, eu não recomendo distanciamento de qualquer emoção. Eu recomendo que você entre em contato com as suas emoções. Uma outra perspectiva. Pergunta, E Silas. aprenda com ela também, né? Porque a questão que as emoções negativas também nos a gente também tem que lembrar dessa perspectiva, né? Claro. Peraí, deixa eu pegar aqui para a gente responder, que tem muita pergunta agora. Foi ótimo isso aqui. Uhum. De que forma a meditação pode ajudar nesse momento de luto devido à pandemia? A Carla Valério. Carla foi minha aluna. Carla, é uma pergunta bem delicada, né? Mas como a gente acabou de falar, que a gente deve acolher todas as emoções, né? A dor do luto, ela é uma dor muito, né, muito visceral. Ela realmente nos envolve, assim. E a gente precisa se permitir passar pelo luto. Eu vou falar uma frase clichê aqui, mas ela é a mais pura verdade, né? A dor do luto, ela só diminui um pouquinho com o tempo. Porque é com o tempo que você vai se permitindo vivenciar outras experiências também, continuar a sua vida. É importante vivenciar o luto naquele instante, mas perceber que a sua vida continua, né? Independente da sua crença religiosa, se você tem ou não, se você acredita em Deus, outras vidas, né? Você tem que acreditar na sua vida. Então, assim, é claro que tem pessoas que a gente ama, que estão com a gente durante a nossa jornada, mas que num certo momento elas saem desse trem da nossa vida, né? E às vezes não vão continuar com a gente até o final. E essa dor, nesse primeiro momento, ela é muito intensa, ela é muito visceral. E é importante a gente realmente sentir e processar essa dor. O tempo vai ajudar essa dor se transformar em saudade, né? Meu avô, que eu comentei com vocês aqui antes, eu me emociono todas as vezes que eu lembro dele, né? Que eu falo sobre ele. Agora mesmo eu estou emocionada, porque foi uma pessoa que transformou a minha vida em muitos sentidos, né? Mas é uma dor que se transformou em saudade. E aí eu consigo hoje recordar de inúmeros momentos maravilhosos que eu passei com ele. E isso também acontece com outras pessoas, né, com as quais a gente conviveu e que por algum motivo não estão mais na nossa caminhada. Então a meditação ajuda sim, ajuda no processo de acolhimento, ajuda no processo de perceber essas emoções, de perceber também que a gente precisa olhar para o nosso autocuidado, para a nossa vida e começar a movimentar, né? Movimentar, deixar também o tempo agir e retomar aí os trilhos do nosso trem, da nossa caminhada. Agora deixa eu abrir de novo aqui que tem mais. Uhum.
Ah, a Jéssica Beltrão, minha amiga da farmácia. Ana, poderia exemplificar uma técnica de meditação voltada para o aumento de rendimento na empresa? Sim, hoje, inclusive, na aula que eu dei para a Concert, né, essa empresa que eu dou aulas regulares, a gente fez uma técnica para isso, viu, Jéssica? Que é da seguinte forma, a gente falou sobre procrastinação, então sempre antes das minhas práticas de meditação, a gente conversa sobre um tópico, a gente explana sobre esse tópico, eu já faço uma construção mental ali de forma consciente, se um dia você fizer uma prática comigo, você vai perceber isso. Eu sempre começo as minhas meditações falando assim, ó, mesmo ainda de olhos abertos, se recorde de tal situação, perceba se isso acontece no seu dia. Porque, como o Silas mesmo falou, a gente não precisa dos nossos olhos para visualizar, né, para ter imagens mentais. Então, a gente, de olhos abertos ou olhos fechados, a gente consegue perceber essas imagens mentais e até mesmo uma pessoa que tem uma deficiência visual, ela consegue também criar essa realidade mental. Então, hoje eu falei sobre procrastinação, e aí eu vou falar rapidamente sobre a técnica, né? Mas a gente falou sobre priorização de atividades, e eu falei para eles se imaginar que aí no Brasil a situação da Covid ainda está, né, tá fervilhando, então estão todos trabalhando de casa, diferente do pessoal da Concert aqui do Canadá, que já estão voltando à empresa, então as práticas são um pouco diferentes. Mas aí eu falei para eles imaginarem cada uma das atividades como se fossem tijolinhos, né? Tijolinhos, esses tijolinhos fossem sendo acumulados naquele ambiente que agora é trabalho, é o quarto, é a sala, então não é um ambiente mais separado. E aí que deixasse aquela angústia vir mesmo daquele acúmulo de atividades, que a gente falou do human being, human doing, né? Nós somos seres humanos, né? Nós não somos pessoas que fazem apenas, são pessoas que são pessoas. Então, a gente está muito no modo automático de fazer. E aí a gente discutiu um pouco isso, e aí eu fui falando para eles pegarem os bloquinhos e colocarem prioridades. Então, todos esses bloquinhos que vocês estão visualizando, foi uma prática de visualização, né, no final. Separe os bloquinhos que são, 5 bloquinhos que são prioridades para você resolver hoje. Então, eles separaram os bloquinhos. Os outros bloquinhos vocês vão separar em médio e longo prazo, né? Então, e sempre no final da nossa prática, estou dando um exemplo rápido, viu, gente? É claro que a prática vai sendo construída, né? Mas ao final da nossa prática, a gente sempre discute. Discute assim, abre para conversa e para trocas. E é muito legal, assim, perceber que uma simples atividade de meditação traz um alívio mental, uma organização e planejamento de um dia, né? Uma outra prática que eu já dei para eles há muito tempo atrás foi a prática de planejamento do dia. Se visualizar desde o momento em que acorda, né, toma café, escova o dente, vai para o trabalho, todas as atividades que tem que realizar, se visualizar fazendo aquelas atividades de forma com sucesso, né, de forma positiva, até chegar no momento de deitar na cama e dormir. Então, é uma prática de meditação que a gente pode fazer. Trabalhando com a realidade, né, assim, na realidade do momento, pelo que a pessoa está passando naquele instante. Mas eu também já fiz práticas de conexão entre a equipe, resolução de problemas, comunicação não violenta. Eu já estou com eles há 4 meses, né? Antes de vir para o Canadá, eu dava aulas presenciais para eles em BH, no caso. Mas, assim, é impressionante ver o feedback de uma simples prática, né? Porque para meditar, você só precisa ter um cérebro. O feedback de uma simples técnica. Pode falar. Juntando aqui, Ana, você junta a CNV, né, comunicação não violenta, com a meditação também? Como isso acontece? Junto, sempre. Eu acho que a comunicação não violenta, ela faz parte de mim, assim, porque eu sou uma pessoa extremamente emocional, Silas, e até no meu lado profissional eu tive e ainda tenho um pouco de dificuldade de dissociar o que é profissional e o que é pessoal. Então, quando uma pessoa às vezes critica o meu trabalho aqui, né, no laboratório, quando eu vou apresentar em inglês, ou critica às vezes o meu accent, né, que é o meu... às vezes eu esqueço as palavras. O meu... Ai, gente, mineiro fala de um jeito, o nordestino fala de outro, tem um nome para isso. Sotaque. Sotaque. Isso. Então, quando às vezes uma pessoa critica o meu sotaque, ou às vezes a minha apresentar, eu levava isso muito pro meu lado
pessoal da Ana Paula, né? E aí eu tive que aprender a dissociar isso um pouco. Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes as pessoas se colocam de maneira que te atinge emocionalmente, como se aquele tipo de comunicação para você fosse uma comunicação violenta, né? A percepção de mundo que eu tenho, Silas, é completamente diferente de você. Então, às vezes, se uma pessoa falar de forma mais imponente com você, mais alto e tal, para você vai ser tudo bem. Mas para mim não vai ser. Então, eu aprendi primeiro a dissociar o pessoal do profissional, que eu acho que era o lado que, para mim, eu precisava amadurecer ainda mais, assim, nesse aspecto, por ser uma pessoa muito emocional. E a outra coisa é sempre me colocar de forma com que eu consiga, né, não ser violenta nas palavras, violenta nos atos. Eu gosto muito de... Eu escuto mais do que eu falo. Eu falo quando, às vezes, as pessoas me convidam a... Eu não sei explicar direito, mas eu trato isso, essa comunicação não violenta, muito porque eu sou muito emocional. É engraçado falar isso, né? Então, é como se eu tivesse tentado linkar isso com a minha perspectiva de vida, mas também com a minha prática de meditação. Porque eu sei o quanto... O que eu percebo assim, né, até o tempo que eu estou conversando contigo, é por causa da questão da empatia, né? Essa questão, você fala do muito emocional, essa questão do escutar está muito a ver com essa questão da empatia, né? Que o George Marshall fala lá no livro dele, exatamente do observar, né? E talvez você pare, igual você fala assim, eu gosto muito de gosto muito de ver. Você até falou comigo no dia que eu estava conversando contigo, eu adoro ouvir histórias, né? Mas é por isso, né? Essa parte emocional da empatia. A empatia é um sentimento, né? A empatia com o outro. Então é muito legal ver você linkando isso. Na hora que você começa a falar, opa, peraí, deixa eu dar uma aprofundada aqui, isso é muito importante. Tá? Tem algumas pessoas que não sei se todo mundo conhece, né? A comunicação não violenta, né? É extremamente importante isso na nossa vida, seja em qualquer tipo de relacionamento, seja numa empresa, seja no dia a dia. Para linkar mais sobre meditação e isso, e percebam com bastante profundidade esse conhecimento no todo na vida de vocês, quando ela está falando. É verdade, ele é muito importante, porque nós somos seres sociais, né, Silas? A gente não está sozinho, isolado, né? Às vezes agora na quarentena a gente está até um pouco mais isolado da sociedade. Mas eu estou o tempo todo me relacionando com outros seres humanos, que têm histórias individuais de vida, diferentes. Então, eu cuidado de me comunicar com o outro, de perceber às vezes as dores do outro também. Então, a meditação, ela me coloca no meu papel como indivíduo, de observar as minhas fragilidades também, mas ao mesmo tempo de não julgar o outro. E quando eu não julgo o outro, eu também sou menos crítica comigo mesmo, né? É um processo de doação e receber, sabe? Doar e receber, doar e receber. Eu não sei se eu falei demais, mas... Não, eu percebo dessa forma também, né? Inclusive, até eu acho que tem muito a ver com isso, né? Que você está falando do doar e receber é o quê? Ei, pera, a gente sempre tem um pouco para dar do outro, para receber também, né? E cada pessoa tem um tipo de interpretação, igual você falou, né? Da realidade. Opa, pera, talvez se alguém xinga, tudo tranquilo. Talvez fale de uma forma um pouco mais alta comigo, né? Um pouco mais baixo, ou talvez pisa no meu pé, é uma reação no outro. É diferente. Falou, acho que você falou muito bem como tem falado, né? E temos mais perguntinhas? Deixa eu abrir aqui pra gente. E obrigado por tocar nesse assunto da CNV. Obrigada a você. Pessoal, tem mais perguntas aqui. Deixa eu subir aqui um pouquinho. Podem fazer perguntas aí, pessoal. Pode fazer pergunta de CNV também. A gente começou a tocar nesse assunto aqui. Dá pra gente conversar sobre isso. Tá? É uma área que eu gosto muito. Inclusive, eu uso também na mediação, né, dentro das empresas. Extremamente atual. Acho que resolve muitos conflitos, tá? Sociais, né, como a Ana falou. Olha aí, Ana, uma pergunta para você. Se você faz meditação online.
Faço, Ângela. Faço Isso. todas as semanas pelo Instagram Liga Yoga Brasil. Também faço pelo Instagram Medita BR e também pelo canal do YouTube, o Medita Brasil. Tem Então, algum dia específico? no Liga Yoga Brasil, eu estava dando todas as segundas-feiras, às 7h30 da noite. Só que como eu comecei a trabalhar agora no laboratório, e eu tô com essa escala, né, um pouco doida, cada semana a gente tem uma escala, eu ainda tô marcando, tipo assim, na segunda-feira daquela semana que a gente solta a agenda no Liga Yoga Brasil e coloca o dia, sabe? Então, por enquanto, está incerto. Mas até hoje, assim, desde antes da pandemia, que eu comecei a dar semanalmente lá, era toda segunda, 7h30 da noite. Ok. Deixa eu abrir aqui. Vamos ver se vai aparecer mais perguntas pra gente. Mais perguntas, pessoal? Deixa eu ver aqui. Deixa eu colocar o tema aqui de novo. Deixar ele fixo, porque a gente vai deixar essa live também salva. Uhum. Ok. Pessoal, mais perguntas, né? A gente falou outros temas aqui, né? Vai surgindo temas aqui, aqui é literalmente um bate-papo, uma troca de ideia, tá? Vejam isso também dessa forma, para vocês conversarem com a gente aproveitar o tempo final que a gente tem dessa live aqui, totalmente enriquecedora, né? Pegando vários temas. A gente conseguiu alinhar até outras áreas aqui, extremamente importantes e atuais, né? Ah, uma coisa, Ana, então agora deixa eu fazer pergunta para ti enquanto ah, alguma indicação de livro para melhorar a comunicação. Tenho. A gente, Tem. a gente, a gente até falou um, né, Ana? Que é do George Marshall aí, tá? Exato. E agora eu quero valorizar um pouquinho os escritores brasileiros. Nós temos um que não está mais entre a gente, mas é uma pessoa que escreveu vários livros maravilhosos, apesar de ser um pouco mais voltado para a prática de yoga. O professor Hermógenes tem um livro fabuloso sobre a comunicação não violenta. E ele traz de forma muito didática, muito simples. O título é esse mesmo, Comunicação Não Violenta. E eu acho que é uma boa indicação, sabe? Para começar a ler sobre o tema, né? Porque ele vem trazendo exemplos, ele vem pontuando aonde ele aplicou a comunicação não violenta na vida dele, até com ele mesmo. Então, eu acho muito importante isso. A gente também voltar isso pra gente, aquilo que a gente estava falando de doar e receber, né? Aham. Voltar essa comunicação pra gente mesmo. Mais algum outro livro? Específico de comunicação, aí eu tenho mais estrangeiros, né? Tem o Mindsight, que que eu sempre recomendo. Ele Muito tá um bom. pouquinho longe, senão eu pegava ele para mostrar para vocês. Mas é um livro muito bom. E ele trabalha também sobre as funções neuronais, trabalha sobre a nossa percepção de mundo, construção do meu mapa mental e do seu mapa mental, e por que é importante trazer essa comunicação de uma forma que não seja violenta, né? Respeitando o mundo do outro. É um livro muito bom, assim, recomendo também. É de cabeceira, fica aqui sempre. Eu sempre pego ele e releio. Então, pessoal, quando a gente trata de comunicação, né, é uma área que ela se torna até bem ampla, né? A gente começou a falar aqui de um tipo de comunicação, né, que ela visa essa questão do compreender o outro, das relações. Não que isso não possa estar, por exemplo, na nossa comunicação enquanto a gente está falando numa palestra ou até mesmo numa live, né? Que isso está, né? A comunicação não violenta, por exemplo. Mas a comunicação é bem abrangente, né? Então, a Viviane, né, na verdade, que foi a que perguntou, né? E a gente tem vários tipos de comunicação. Então, aqui, por exemplo, se é para falar em público, não sei qual que é o objetivo, né, da comunicação que você quer, por exemplo, tem o próprio livro do TED Talks, né, a gente tem um livro que chama Histórias Poderosas, que ajuda você a construir storytelling de uma forma muito boa para várias áreas, seja aqui para a internet,
seja para você enquanto alguém que vai palestrar, dar treinamento, né, de coach, que a Viviane é uma coach que perguntou, né, e, enfim, são muitos livros que a gente pode falar aqui, e vamos abrir aqui para ver se a gente aparece mais perguntas aqui para a gente. Que eu fechei aqui, vamos ver. Mendes. Vou perguntar então de uma experiência sua. Ana, como que é, né, como eu trabalho há muitos anos dentro dessas empresas, desde pequeno a grande porte, como que é fazer práticas de meditação? Você já pegou grupos bem grandes assim para estar atuando com eles em empresas? Como que você recomendaria fazer isso, por exemplo? Silas, só cortou bem no início, eu não entendi. Tá, deixa eu abaixar aqui. Deu uma travada. Quando a gente está trabalhando com um grupo muito grande de pessoas dentro de empresas assim, como que é a sua percepção, sua experiência quando está atuando, né, com esse grupo, né? Porque isso é extremamente importante no dia a dia, né? Então, às vezes a pessoa vê isso enquanto uma prática isolada, né, que dá para uma pessoa só fazer isso sozinho, mas igual você mesmo mostrou, você faz isso em empresas, hoje até de forma remota, né? Que é extremamente importante isso. Como a gente falou, eu falei até de benefícios aqui, alguns muito ligados a questões fisiológicas, né? Mas eu quero falar com você, né, da experiência de estar levando isso para instituições que têm um volume muito grande de pessoas, por exemplo. Né? Como que seria trabalhar isso, ou como que é essa experiência? Para você, como que foi? Eu acho fantástico. Mas vou pontuar de algumas formas aqui. Primeiro, eu acho que o trabalho pessoal ele é mais rico, né? Quando eu estou ali próxima das pessoas, eu consigo observar realmente a comunicação dessas pessoas, a forma como elas se olham, se elas se tocam ou não. Você consegue perceber de fato a relação, né, entre as pessoas. De forma remota, eu dei um curso agora há pouco tempo, né, que foram 2 encontros de forma remota. Nós tínhamos lá mais de 50 pessoas no curso online ali, eu tentando observar algum movimento, né, alguma expressão, algum indício, mas é um trabalho mais difícil quando a gente faz esses cursos pontuais, sem que você realmente conheça de fato aquelas pessoas e construa uma história. Mas como eu falei para vocês, que eu estou dando essa aula na empresa, na Concert, há mais de 4 meses, eu né, já tem um tempo, mas eu já consigo ver a dinâmica daquele grupo. Eu consigo perceber as pessoas que são mais quietinhas mesmo, mas que se relacionam de forma boa se relacionam bem com as outras pessoas, né? Você consegue ver durante as discussões finais da prática, aquelas pessoas que lideram aquele grupo, que articulam, aquelas outras pessoas que escutam mais, mas quando se colocam são muito bem ouvidas, porque realmente sabem ponderar, né, as suas colocações, os seus levantamentos. Eu não sou psicóloga, mas é um curso que eu ainda quero fazer, porque eu gosto muito de observar, né, dentro da prática de meditação, observar o mundo da outra pessoa, o mundo interno. Mesmo que eu não tenha aí nem 10% da percepção daquele mundo interno, a expressão, né, como aquela pessoa se expressa, eu já consigo captar algumas coisas. Mas é claro que eu estou fazendo um processo de interpretação de acordo com a minha realidade, né? Tem aquele viés. Mas quando eu trabalho para uma empresa, nesse caso, por exemplo, é muito importante que a gente tente puxar um pouquinho de todos que estão ali. Então, tem uma pessoa, não vou falar o nome dela, mas é uma pessoa, assim, muito doce e muito tímida. Então, eu sei que ela muitas vezes não se coloca por timidez, mas eu sempre pergunto no final se ela está melhor do que quando ela chegou. E aí, você está melhor agora no final da prática do que quando chegou? Aí ela falou, não, tô ótimo. Então, assim, são essas coisinhas que a gente vai puxando e aí a gente percebe que o grupo começa a interagir com aquela pessoa também. Porque muitas vezes quando uma pessoa é tímida, as outras pessoas vão deixando ela um pouco de lado, né? Ou não convidam para fazer algumas atividades. E o seu papel ali como um coach, como uma pessoa que está trazendo uma prática de meditação para um grupo, é trabalhar com o grupo.
Então você vai ver aquelas pessoas, às vezes, que estão um pouco mais distantes, né? Não porque elas não são pessoas boas ou porque não tem nada a contribuir, elas têm sim, todo mundo tem o que contribuir ali, né? E aí você vai trazendo elas mais para perto. E aí você vai criando aquele sentimento ali também, dentro das práticas, de que está todo mundo interconectado. O que eu faço aqui, eu influencio diretamente nas outras pessoas que estão naquela rede e até em pessoas que eu nem consigo enxergar naquele primeiro momento. Então, o meu trabalho com a empresa, eu trabalho a pessoa individual, mas eu trabalho a pessoa no papel social daquele grupo. E eu gosto de fazer de puxar, sabe? Puxar um pouquinho as pessoas, mas respeitando também o limite delas ali naquele momento e trazendo a comunicação não violenta para isso também. Porque eu não quero expor as pessoas a uma situação que elas não estão confortáveis com ela, né? Com aquela situação. Então, é um trabalho muito delicado. E eu acho que o coach também, ele tem esse trabalho muito delicado muitas vezes, né? Eu sei que eu não sou perfeita dentro das minhas colocações, dentro das minhas práticas, que eu tenho muito o que ainda melhorar, o que evoluir, o que estudar, mas eu tenho a capacidade ali daquele momento, da observação, de escutar. Por isso que a gente tem dois ouvidos, né? Para escutar, tem dois olhos para ver mais do que falar também. Então eu tento observar até aquelas mensagens que estão ali um pouco subliminares. E que com o tempo você vai percebendo que aquilo realmente faz parte da forma como aquela pessoa se expressa. Né? Porque eu estou atenta naquele momento que eu estou com eles. Muitas vezes a gente conversa com o outro, Silas, mas está pensando em milhões de outras coisas, né? A outra pessoa está falando e você está só ali, corpo presente. Corpo presente. A meditação me trouxe esse outro instrumento. Estar no momento presente quando você está realizando aquela ação. Então, se eu estou ali dando a minha aula com os meus alunos, com aquela empresa, eu estou ali 100%. E eu estou ali para contribuir da melhor forma que eu puder. E agora eu quero te ouvir. Quero te ouvir como coach. Como que você faz esse processo? Então, na verdade, eu fiz essa pergunta exatamente por isso, né? Porque quando a gente vai dentro de uma empresa, né, principalmente quando tem muita gente assim, né, o foco nosso é literalmente tocar as pessoas, não enquanto aquelas pessoas que só fazem produtos, né? Que foi literalmente o que você falou anteriormente, que é o quê? Pessoas são seres humanos, têm sentimentos, se relacionam, né? Pessoas são muito mais do que ter um currículo e chegar lá e fazer tudo mecânico, no automático. Então, quando eu te fiz essa pergunta, foi literalmente isso. Opa, pera, vou perguntar para ela como que é a experiência dela, como que ela sente isso. Inclusive, você acabou demonstrando, que você falou, né, o quanto a meditação também ela fortalece as relações interpessoais, né? O quanto quando, né, a gente vai enquanto um coach, né, ou enquanto palestrante, né, como eu falei bastante de programação neurolinguística, que foi o viés que eu fui tratar dele, tem as outras áreas de formação que vêm junto, né? E são diferentes, né? Elas conversam, elas têm peculiaridades, coisas diferentes entre elas, né? Mas graças a Deus o ser humano ele também é holístico, né? Ele tem várias áreas que vão se encontrando, várias áreas do saber. Eles aí, por exemplo, uh, da meditação a gente consegue unir com ideias de coach, acho que está travado, não sei. Travou. Voltou. Voltou? Voltou. Possibilidade, né, de ampliar mesmo, né, a qualidade de vida das pessoas. E a meditação é um dos recursos desse. O coach também, né, quando eu vou dar uma sessão de coach, treinamento, é algo também que aproxima isso. É literalmente ver a potencialidade de cada indivíduo enquanto ele é. Né? Igual, tem professoras minhas que me veem hoje, elas não acreditam, né? Igual eu te falei, que eu era uma pessoa extremamente tímida. Né? Eu era uma pessoa tímida, eu fui me desenvolver, tem algumas questões que eu buscava enquanto que era aquilo que eu buscava desenvolver. E não tem nada a ver também se você é uma pessoa tímida e gosta de
se comportar dessa forma, né? É se ver como você é, ser autêntico. Né? Inclusive, eu estou escrevendo um e-book, igual eu te falei, né? Que uma das coisas que eu falo nele é sobre liderança e autenticidade. E eu pego, né, alguns exemplos. Por exemplo, eu pego Jesus Cristo, pego o Gandhi, né? Lembra da comunicação não violenta aqui, pego o Luther King, pego também uma pessoa, né, que não foi um líder também, mas de uma forma negativa, que foi o Hitler, e demonstro que o quê? O que essas pessoas elas têm? Elas têm aquilo do eu delas muito forte. Essa questão da autenticidade, de mostrar isso para o mundo, né? Mostrar essa situação daquilo que ela acredita enquanto verdade e lutar por aquilo. Né? E não só lutar, tipo, é porque eu sou diferente. Nós somos diferentes, mas nós temos que reconhecer também que há outras pessoas diferentes e ao mesmo tempo, e a gente se conectar com essas coisas que agregam um ao outro. Por exemplo, você trouxe uma vertente sua, eu trouxe uma outra vertente, e a gente vai encaixando isso. Né? E eu acredito que é isso que faz, né, a sociedade enquanto um sistema, né, um sistema funcionar. E aí, quando a gente pensa na questão de empresa, né, também como um organismo. Né? Um organismo, ele precisa do coração batendo ali, ele precisa do intestino funcionando, precisa do cérebro, precisa dos músculos, precisa de tudo isso, um organismo. Uma empresa também, ela precisa de cada pessoa daquela. Uma coisa que eu falo até na palestra, assim eu posso, né, que eu falo, às vezes, aquela pessoa que entrega um café da manhã, né, para o médico dentro do hospital, ela faz tanta diferença na vida daquele médico que por causa daquele café, talvez o médico não estaria atento, ele poderia estar fazendo uma cirurgia de alto risco, e aquele simples detalhe ia salvar a vida de alguém. E às vezes a gente deixa, né, essas coisas pequenas de lado, não valorizamos esses detalhes. E tem um cara, que eu esqueci o nome dele aqui agora, que ele diz o seguinte, né, que o maior nível de inteligência é a simplicidade. E olha que legal, às vezes são práticas que não são tão complexas, não é uma tecnologia enorme que você precisa, né? É algo que está dentro da gente com um único instrumento, né? Que a gente tem e que, claro, está associado a todo o nosso corpo, né? Tem toda a associação aqui do sistema. E como que isso transforma a vida da gente. Né, como que a meditação transforma, como, por exemplo, o coach, né, a pessoa vê uma nova perspectiva de vida dela, de potências que talvez ela não via num primeiro momento que ela tinha e que estava sempre ali com ela. É literalmente ela enxergar, igual você falou, da simplicidade, da realidade, coisas que são simples, mas estão ali o tempo inteiro com ela. Né, ferramentas que andam com a gente o dia inteiro. E talvez, igual você falou na prática meditativa, que sobre o sonho, que às vezes é necessário ter um profissional ali para estar acompanhando aquela pessoa. É porque não é que aquele, né, enquanto coach, não é que eu sou melhor ou pior que alguém, é que enquanto coach eu me sirvo enquanto uma ferramenta para literalmente despertar aquele potencial que existe já dentro daquela realidade, né, do agora, né, que o coach atua muito com essa questão do agora, né, que existe ali dentro daquela pessoa, existe dentro da Ana, existe dentro de todo mundo que está aqui assistindo a gente. E dá aquele estalo, e a pessoa fala assim, nossa, eu me descobri nesse momento e eu já tinha isso dentro de mim. Eu não sei como que acontece isso na sua questão reflexiva, em questão da meditação, mas eu acredito que é isso também. Né? Exatamente. É a minha percepção, tá? Que eu estou colocando aqui. É isso mesmo. Né? A gente trabalha com os repertórios que a pessoa já tem, né? Os repertórios e as habilidades, o que a gente chama de coping, né? Que é como... Ai, gente, eu juro por Deus, eu tô perdendo as palavras. Mas é como você já soubesse como agir em determinadas situações, a gente fala que são repertórios, e aí que te trazem habilidades novas, que são facilitadoras ou catalisadoras da realização daquela atividade, resolução daquele problema. Mas é exatamente o que você falou, assim. Só para complementar. Uhum. Deixa eu abrir aqui e ver se a gente tem mais alguma pergunta aqui. Uhum. Ei, Felipe, tem mágico entrando aqui também, Ana. Tem mágicos aqui. Alguém mais, pessoal, quer fazer alguma pergunta pra gente?
esperar aqui mais alguns minutinhos aqui. Felipe, Imaculada. Meus ex-alunos aí, Maressa. Que legal, gente. Minha comadre. Minha professora também, ex-professora, tá vendo? Aí tem ex-aluno, tem ex-professora também. Essa aí do Jardim de Infância que apareceu aqui agora. Que legal. Então, olha, a gente vai conversar mais um pouquinho aqui. Tá acabando o nosso tempo já mesmo. Quantos minutos tem aí, Ana? 7 minutos. Ok. 7 minutos. Viviane, obrigado. O pessoal deu um feedback aí que você tá no chat, tá? Aqui foi literalmente, né, um bate-papo que a gente fez aqui para vocês usufruírem da melhor forma sobre esse conhecimento. Foi uma coisa muito enriquecedora, né, que foi até a questão da gente fazer um contraponto aqui, literalmente, do que a Ana fez para a gente chegar num momento reflexivo. Quando a gente faz essas questões, acabam trazendo outras áreas. A gente nem tinha programado de falar sobre comunicação não violenta aqui, a gente trouxe esse tema também, tá? Uma questão que eu vou deixar aqui, deixa eu até abaixar aqui, só um minutinho, porque já que a gente linkou outras coisas e só tem 7 minutos aqui, né? Que é uma questão que me ligou também com a Ana, porque eu estou aqui hoje, né? Que estive lá na casa da Priscila, né, na festa das meninas. Conheci a mãe dela, que foi a Mágica, e a Mágica tem muita coisa a ver com neurociência. E o que eu vou fazer aqui, né? Mágica agora. Já que até entrou mágico ali, deixa eu ficar numa altura que dá para ver mágicos. E vamos lá. Um lencinho aqui na nossa mão. E por que eu estou fazendo esse número aqui bem no finalzinho? Porque a mágica, ela literalmente desafia aquilo que a gente tem enquanto verdade, enquanto realidade. Né? A gente enxerga algo e, de repente, o mágico vai e faz algo que, às vezes, não é tão claro assim para a gente. Talvez é algo que precisaria de um facilitador para explicar para a gente como aquilo acontece. Aquilo que está por trás daquele tipo de conhecimento ou aquela prática. O que acontece? Às vezes, um lenço viram cartas. E as cartas aparecem e aparecem. E a mágica, ela mexe com a nossa percepção. Ela mexe com a nossa mente, com a nossa imaginação. Tem um livro que chama O Pequeno Príncipe, que ele diz que o invisível, né, é essencial aos nossos olhos. Meditar é algo que é intangível, a gente não pega. O conhecimento, como eu falei, é algo intangível que a gente não pega. A mágica, a sua percepção que faz a mágica, a forma que a gente percebe a realidade, que faz isso acontecer. E nada mais. Mas, de repente, aquilo que a gente acredita, né, que apareceu, desapareceu, se transforma de novo no que era no início. Apenas um lenço. E a mágica mexe com a gente, assim mexe com o nosso cérebro, nos faz talvez parar para meditar, nos leva, nos remete, nós que somos adultos aqui, àquele mundo infantil, né? Por alguns instantes, que muitas vezes a gente passa tudo correndo, né? Por causa do dia a dia de trabalho, por causa do dia a dia dos estudos, por causa do automatismo. E às vezes a gente, né, tem uma frase também que as pessoas dizem muito por aí, que muitas pessoas apenas existem, né? Poucas pessoas vivem. E a gente vive no automático e deixa de viver. Eu acredito que a meditação, né, nesse caso, a meditação, a ciência de se autoconhecer é uma forma de ver você, né? Você que está vendo aí. E é isso, Ana. Acho que nosso tempo aqui acabou. Fui linkar aqui, né? Literalmente
para juntar tudo, essa quantidade de conhecimento, acho que daria para a gente fazer muitas lives, pessoal. São muitas áreas aqui. A gente trouxe algumas, né, das nossas áreas de formação aqui, a delas também é muito mais ampla, tem muito mais conhecimento aí, né, de anos de estudo, né, e de anos de experiência também. A gente não fala aqui de conhecimento somente como currículo, tá, pessoal? A gente acredita no conhecimento enquanto experiência, cultura, né, aquilo que é desenvolvido pela sociedade como um todo. Então era isso que a gente queria trazer para vocês aqui. Eu sinto honrado estar com a Ana aqui hoje, né, de dialogar. A gente teve essa perspectiva, né, da nossa conversa aqui nessas duas vertentes. Inclusive fizemos, né, essa mexida, né, de opa, tem essa perspectiva, tem essa outra perspectiva. Isso é extremamente enriquecedor, né, traz outros assuntos, a gente agrega mais para vocês. Mas, como eu disse, é muito conhecimento desse lado aí. Daria para a gente conversar muito aqui. E espero, né, que a gente faça mais lives aí, viu, Ana? Fala para a gente aí, para a gente finalizar. Vamos sim. Obrigada, Silas. Obrigada a todo mundo que esteve com a gente, né? Como eu coloquei no começo, não faria sentido se fosse só nós dois aqui nessa live. Então, obrigada a cada um que contribuiu da sua forma. E eu queria deixar uma frase de Darcy Ribeiro que complementa o que você disse, que a finalidade da vida é viver. E que a gente possa viver o momento presente sempre. Acho que é isso. Uma boa noite para todo mundo. Obrigada, Silas. E que a gente possa ir mais para frente fazer outros encontros, outras discussões, né, com outros temas. Se Deus quiser, quem ficou presente aí até o final, manda um gostei aí, eu aperto o coraçãozinho aí. Falta poucos minutinhos, né? Nós estamos encerrando aqui. Siga aí, tá? A Ana. Quem não segue a Ana, sigam também aí o seu Henrique Neuro. Muito obrigado pela presença de vocês. Tá? Eu vi que muita gente ficou aqui durante muito tempo. Olha só, a gente agradecendo, né? A gente fez, caiu um, fizemos para o outro. Pessoal, né? A gente conseguiu reter bastante tempo as pessoas aqui. A gente falou sobre retenção do conhecimento, aqui sobre memória, né? Foi muitos assuntos que se linkam, tá, pessoal? É muito mais abrangente que isso que a gente falou com vocês. Né? Muito, né? Não dá, tipo, aqui é só literalmente uma conversa, tá, pessoal? Uma conversa assim mesmo, mas uma conversa que agrega. E espero que isso tenha acontecido com vocês, tá bem? Muito obrigado a todos aí, tá? Uma boa noite. Obrigada. Obrigado, Ana, também. A gente vai se falando, tá, Ana? A gente tem outros projetos aí também. Samuel, aí o pessoal que tá aparecendo. Combinado. Desculpa, posso fazer um convite? Amanhã, às 7h30 da noite, eu vou estar dando uma live com o Marcos Mazulo. A gente vai falar sobre saúde mental também. Eu acho que vai ser bem legal. Vai ser às 7h30 da noite, amanhã. Aí vai ser pelo meu perfil e pelo perfil do Marcos. Quem quiser participar com a gente. Sejam bem-vindos. É isso aí, pessoal. Quem quiser participar. Olha, eu tô achando que eu vou fazer uma live exclusiva. Vai ser uma live exclusiva, só que pelo Zoom, comigo e com a Ana. A gente vai ver direitinho aí, né? E talvez a gente lance para vocês aqui,